Boa noite. Boa noite, gente. 5 minutinhos aí, tô no horário atrasada, que eu tava organizando algumas coisas aqui. Mas boa noite. Vou esperar vocês entrarem. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje com o episódio 2. E eu vou esperar vocês entrarem. Está 5 minutos aí. Sejam bem-vindos. Logo vou estar aguardando nosso convidado de hoje, que é o psicólogo Gerciélio. E hoje a gente vai estar falando sobre sentimento de inutilidade, baixa autoestima, o que fazer. Eu espero muito que a live de hoje seja uma bênção, que abençoe as nossas vidas. Já vou aqui chamar o nosso convidado. Só um minutinho. Já vou chamar aqui o Gerciélio. As boas-vindas para vocês. Eu creio que vai ser muito produtiva a nossa live de hoje. Gerciélio, boa noite. Boa noite. Consegue me ouvir bem, amigo? Consigo. Ai, Boa que noite a bom. todos. Consegue me Boa ouvir? noite. Sim. Eu agora estou abordando usar o fone, né? Antes eu fazia live sem fone, mas com fone é bem melhor, a gente escuta bem melhor. Seja Sim. bem-vindo, Gerciélio. Mais uma vez, né? A gente já fez uma live juntos e foi muito bom. E antes de mais nada, eu te agradeço muito por ter aceitado o convite, né? Para quem está chegando aí, vou falar um pouquinho aqui. Antes da gente começar, a gente vai já fazer uma oração, tá, Gisele? Eu estou fazendo todas as lives, mas eu gostaria antes da gente orar, para a gente começar a abordar o assunto, falar um pouco para você que de repente está caindo aí de paraquedas aqui na live. Essa live, ela é a segunda live de uma série no qual a gente está fazendo do mês de setembro contra o suicídio, mês amarelo, né? Dentro do projeto Amor em Palavras. O que é o projeto Amor em Palavras? De repente, você que está chegando agora. O projeto Amor em Palavras é um projeto que nasceu no coração de Deus, onde tem um canal, a gente está lá falando da palavra, e o Senhor tocou meu coração para que a gente pudesse abrir aí essa série de lives. Vai ser até o final do mês. A última live vai ser no dia 28. Inclusive, a agenda está aí no Instagram. E hoje, nosso convidado ilustre é esse maravilhoso profissional aí, chamado Gerciélio, ele é psicólogo. A primeira live foi com uma psicóloga também, o nome dela é Elane. A gente falou sobre depressão e ansiedade. Inclusive, essa live está salva aqui no meu Instagram, se você quiser acompanhar. E hoje vai ser a segunda live do episódio 2, né, da série, que é a questão da baixa autoestima e sentimento de inutilidade. O que fazer? E aí a gente vai estar aí junto com esse profissional maravilhoso chamado Gerciélio, que está aqui comigo nesse momento. Seja muito bem-vindo, Gerciélio. Muito obrigada por aceitar esse convite. Muito obrigado, eu que agradeço. Boa noite. Boa Boa noite a noite. todos que estão aqui acompanhando. Bom, Seja eu bem-vindo. fiquei muito feliz com o convite, se tratando de um assunto muito importante nesse mês de prevenção contra o suicídio. Então, muitas organizações se mobilizam. É um momento em que a sociedade, no geral, busca informar a sociedade, trazer essa consciência, o quanto que essa temática é importante ser falada. Obviamente que o ano todo nós precisamos estar em alerta, mas o mês de setembro é um mês direcionado a falar desse assunto, sendo que meses anteriores existem outras questões que também são importantes e essa organização é importante. Bom, autoestima, baixa autoestima. Rapidinho, antes de você Sim, começar, vamos só era ter feito essa oração. A gente vai fazer uma oração de 5 isso. segundinhos para entregar, e aí eu já te entrego e eu quero saber de tudo, hein?
Amém? Vamos rapidinho fechar Amém. nossos olhos, Sim. tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu quero te entregar essa live, te entregar tudo que nós vamos falar aqui, Senhor. O projeto é teu, a live é tudo, tua, Senhor, é tudo para ti, tudo por ti. Eu te peço, Senhor, que tu possa vir a direcionar tudo que a gente venha falar, tudo que a gente venha comentar, Senhor, que tudo seja para tua honra e glória. Te apresento a vida desse profissional, Pai, desse cristão também, Gerciele. Usa a vida dele, Pai, para que ele possa, através do conhecimento dele, abordar um assunto tão importante que possa ajudar vidas, que possa transformar vidas, Pai. E assim também evitar o suicídio, porque é essa a nossa intenção, Pai, de ajudar. Em nome de Jesus é tudo que eu te peço e desde já te agradeço e te entrego essa live para a tua honra e glória. Amém. Agora sim, por favor, é com você, Gisele. Ok. Então, gente, baixa autoestima e sentimento de inutilidade. O que fazer? Bom, baixa autoestima e sentimento de inutilidade são alguns sinais, dentre outros, que também sinalizam que uma pessoa está em uma certa vulnerabilidade. Então, exige uma certa atenção por parte de nós, por parte de quem vive, convive com essa pessoa, né? Então, a baixa autoestima é um sentimento que pode também estar muito interligado com o medo, com culpa. Eu destaquei algumas coisas relacionadas a isso. Essa própria sensação de incapacidade. Insegurança também, né, amigo? Isso mesmo. Falta de confiança em si mesmo, medo da rejeição, timidez em excesso, o hábito de se comparar a outras pessoas, perfeccionismo, que também tem muito a ver com a própria autocobrança, a tendência à procrastinação, dificuldade para reconhecer suas próprias conquistas. Em caso, envolve também uma questão de dificuldade em autoaceitação também, amor próprio. E o autoconhecimento é o caminho para que essa pessoa ela consiga conhecer as suas vulnerabilidades, mas não como ato punitivo, mas sim como questões que ela pode lidar, que ela pode tomar conhecimento para desenvolvimento pessoal. Entendi. Então, quando alguém foca nas suas dificuldades, quando alguém concentra os seus pensamentos no negativo, né? Então a tendência é que a sua autoestima fique também abaixada, né? A autoestima fica baixa. Porque, no caso, essa pessoa, ela tá, tipo assim, enfatizando, só para eu entender, tá, Jéssica? Eu vou te fazer umas perguntas até mesmo que eu quero aprender, né? Assim, eu acredito que às vezes acontece, vamos supor, se a pessoa faz uma coisa certa e uma coisa errada, né? Vamos supor, falhou, esqueceu, enfim, pode ser um ambiente de trabalho, até em casa, enfim. E aí acaba que às vezes essa pessoa, ela enfatiza mais aquilo que ela falhou, mais aquilo Exatamente. que ela errou do que aquilo que ela acertou, né? E eu achei interessante uma coisa que você falou, que eu não sabia, ou pelo menos não tinha me atentado. As pessoas que às vezes são perfeccionistas, né? Eu não sabia que poderia ter um fundo de baixa autoestima. Eu acho que é para tentar, eu acho que a pessoa talvez tenta compensar com o perfeccionismo, é isso? Só Exatamente. me explica um pouquinho sobre isso. Isso. Existe uma certa relação entre uma própria autocrítica que a pessoa estabelece em relação às coisas que ela faz, em relação às coisas que ela desenvolve. Então, de alguma forma até existe uma certa autopunição também. A pessoa ela pode se punir por aquilo que ela não fez tão bem, ou se cobrar tanto para que ela consiga atingir as expectativas. E, em grande parte, são expectativas muito relacionadas ao que as outras pessoas esperam. Então, a grande concentração dos pensamentos está mais ligada ao erro,
ao que não foi feito ainda, ao que ainda precisa de correção, mais ou menos assim. Né? Entendi. Então, os acertos, aquilo que a pessoa está caminhando, de alguma forma ela não consegue se perceber ou não consegue entender que ela está se desenvolvendo. Então, isso é difícil, né? É difícil para aquela pessoa também. Então, é necessário o autoconhecimento para que essa pessoa ela consiga entender as suas potencialidades, assim como saber quais são as suas vulnerabilidades, dificuldades, para que ela Mas saber essas consiga qualidades também, aprimorar. né? Exatamente. Então, ninguém é só dificuldade. Todo mundo tem as suas potencialidades. Todo mundo tem o seu próprio desenvolvimento, o seu tempo para que esse desenvolvimento ele ocorra. E o sentimento de inutilidade, né? Então, como eu falei, é um fator também, é um dos sinais que são sinais de que alguém está em vulnerabilidade, sim, né? Então, se a pessoa com um sentimento, por exemplo, de que ela não tem utilidade para algo, né, nos sinaliza por quê? Por que essa pessoa está se sentindo assim? Né? Então, as pessoas que estão em volta dessa pessoa precisam ouvir essa pessoa, sim. Né? Então, é importante esse acolhimento. Né? Eu vou falar um pouco a respeito sobre essa escuta, sobre esse acolhimento, que existem alguns cuidados em relação a isso. Né? Hoje em dia existe uma certa romantização, existe também em relação à temática, suicídio, depressão, assim como mesmo a grande parte de pessoas oferecendo inbox para escutar alguém ou para conversar com alguém. Né? Então, sabemos que a intenção nos sinaliza uma intenção positiva, digamos assim, de que a pessoa sente uma necessidade de fazer algo por alguém. Né? Mas aí entra uma outra questão importante. Né? Como é um assunto difícil, é um assunto que não é fácil, é um assunto complicado. Vamos pensar que suicídio é um fenômeno complexo, multifatorial, em que existe vários fatores que podem circundar esse fenômeno. Né? Até profissionais também que trabalham com esse fenômeno têm dificuldade para lidar. Então percebe-se quanto que Esse já é complexo para difícil. quem já tem, né, já é um profissional da área. Imagina em quem não tem, né, esse conhecimento Exatamente. mais assim ali, digamos, específico, né? Eu entendi. Eu acho que você quer dizer Exatamente. exatamente isso, né? Às vezes as pessoas elas propõem ajudar, né? Só que como você está falando, só para eu tentar entender, né? Só que como você está falando, a questão do suicídio, depressão, alguns temas e situações, circunstâncias que são bem complexas, elas exigem, né, uma questão de uma especialização maior, né, um conhecimento maior na área. Esse foi o Exatamente. motivo de eu querer fazer as lives com profissionais, porque eu não sou a profissional que posso, como psicóloga, como terapeuta ocupacional, então é por isso que eu faço perguntas a vocês que já estudaram, têm essa especialização, para que você possa contribuir para a gente, né, o que você sabe da área. Porque acho que isso é Isso. importante, né? Porque às vezes a gente tenta ajudar, a boa intenção existe, como você falou. Mas o Isso. conhecimento e a experiência talvez não. E aí, talvez, o que pode acontecer, né, Gisele? Se eu estiver errado, você me fala. Isso. Pode Isso. acontecer de você tentar ajudar e acabar atrapalhando, ou acabar não ajudando, prejudicando, né? É exatamente esse ponto. É o manejo de como a pessoa vai lidar com certa situação. Então, alguém que está em uma certa vulnerabilidade muito grande, então, às vezes, uma palavra mal colocada ou uma própria interpretação do que o outro que ali que está em vulnerabilidade, ele reter aquela informação, pode ser um gatilho para que ele próprio faça algo que, infelizmente, a gente não gostaria que acontecesse com ele, né? Então, com essa pessoa.
É bem Então, delicado, né, é Gessiane? muito delicado. Então, a importância da psicoeducação, né, que é isso que estamos fazendo, de orientar, de dizer o que você pode fazer, né? Então, em relação a, ao que você pode fazer, daqui a pouco eu vou estar mencionando algumas coisas que você pode fazer. Então, não é porque existe esse certo cuidado em relação a falar, conversar com essa pessoa, oferecer inbox, se você vai ficar de braços cruzados, não fazer nada. Não, você pode, e existem várias maneiras de você ajudar, né? Então, eu acredito que essa live vai ser importante para trazer esses aspectos. Daqui a pouco eu já vou mencionar o que você pode fazer, Sim. mas para a gente seguir algumas questões, então, por exemplo, algumas frases de alerta que são bastante mencionadas, que a gente consegue perceber que nos trazem uma certa preocupação, é quando alguém, por exemplo, se sente com esse sentimento de inutilidade, quando alguém diz que não está se sentindo útil para algo. Eu destaquei até aqui algumas frases de alerta. Por exemplo, tenho vontade de dormir e não acordar mais, ou sou um peso para outras pessoas, estou cansada em sem razão de viver, não há mais prazer em se viver, tudo seria mais fácil se eu não existisse, sou um fracasso, essa é a minha última chance, não sou muito amado, não querido por ninguém, eu não estarei aqui próximo ano. Então, são frases. São sinais aí, né, Gessélio? Isso, Que de exatamente. repente a pessoa está emitindo e a gente precisa, né, ficar alerta. E assim, só complementando o que você está falando, isso pode valer para qualquer faixa etária, né? E, Gessélio, a gente Exatamente. precisa muito ter cuidado, começando da adolescência principalmente, né? Quem aí são pais, né? Porque a adolescência a gente sabe que é aonde começa aquela questão da complexibilidade, assim, a parte complexa, né? É a Exatamente. puberdade, é a crise existencial, a gente até falou sobre isso, eu e a Elaine na live passada, porque assim, o adolescente ele não consegue compreender muitos sentimentos, as sensações que ele está sentindo, que ele está descobrindo, né? Então, às Sim, vezes, a adolescência pode ser muito propício, né, para começar ou para ter algum tipo de sentimentos, né? Principalmente, né, pais, aí um alerta para vocês, eu falo porque eu trabalho às vezes com pais, converso, é sobre a questão de você, o que você fala para sua criança, né? Às vezes para o seu adolescente, tipo, você não tirou nota baixa. Quando você só critica, né, GCL? Se eu estiver errada, você me sim, corrige. Quando sim, você só sim, critica, você acaba colocando na cabeça daquele adolescente, daquele jovem, que ele não é útil para nada, que ele só serve para tirar notas boas e se ele não tira, ele não serve mais para nada, né? Um exemplo aí, isso. começando É, aí né? isso, perfeito, Michele. É aquela questão da autocobrança, né? O quanto que, por exemplo, um ambiente muito punitivo e rígido, então faz com que essa pessoa ela se sinta com essa carga emocional. Então, E ela se entra a cobra, questão. né? Isso. Então, pode gerar um estresse, pode gerar até uma certa ansiedade. Então, a pessoa ela fica tentando atingir essa expectativa, essa pressão, né? Por exemplo, a depressão é a pressão de algo, né? Então, só aí a gente já consegue ter essas noções, o quanto que isso Exatamente, é é algo que já está importante a chegando ao gente. extremo, né? Gente, se Exatamente. vocês tiverem perguntas, vou fazer como na live passada. Se vocês tiverem perguntas que seja relacionado ao tema de hoje, que é baixa autoestima e sentimentos de inutilidade, podem colocar aqui no comentário, que enquanto o psicólogo vai falando, enquanto o GCL vai falando, depois eu dou uma pausa com ele rápido, faço a pergunta e ele responde. Só deixando bem claro, gente, que ele é psicólogo da área, né? Então, ele vai poder, com propriedade, responder aí de forma mais profissional mesmo, ao que você possa ter dúvida. Então, tá aberto aí as perguntas. Se você tiver pergunta, quiser comentar, fique à vontade. Essa live também vai ficar gravada aqui no Instagram, tá bom? E pode continuar, Gisele, só para deixar esse.
parênteses. Certo, muito obrigada. Então, isolamento é um comportamento também muito visível. Então, esse adolescente ou esse jovem pode se isolar ou passar, por exemplo, a não fazer atividades que antes eram ativas e hoje se tornam menos frequentes. Então, são pessoas que podem também se colocar em posições e em situações perigosas. Entendi. Então, a gente Quais os tem que... primeiros sinais, assim, Gessiele, que você pode dizer assim pra gente que de repente uma mãe pode ver de uma criança ou de um adolescente, ou até mesmo de um amigo que possa ser, de repente, sinais de uma pessoa que esteja, de repente, vindo, desencadeando esse tipo de sentimento, ou que seja um pouco preocupante? Quais são os sinais que você pode, assim, um pouco compartilhar com a gente? Isso, esses que eu acabei de Sim, mencionar, sobre o distanciamento, sobre se colocar em perigo, mas assim, pensar que as atividades em que a pessoa antes ativamente era bem frequentes e que a pessoa passa a reduzir a frequência dessas atividades nos sugere um grande sinal, uma preocupação em relação a isso. É importante entendi, saber por que essa pessoa está se isolando dessas atividades, e compreender. entendi. Então, existem outras questões, por exemplo, publicações, a pessoa pode fazer publicações em relação a como está se sentindo, em relação a esse sentimento de inutilidade, utilizando aquelas frases como eu mencionei anteriormente. Então, algumas questões que eu mencionei também a respeito de que essa pessoa pode se sentir abandonada, pode se sentir não compreendido pelas pessoas também que estão à sua volta. Entendi. Infelizmente, existe uma questão muito importante também, é muito se falado no apoio familiar, né? É muito se falado no quanto que as pessoas que estão em volta dessa pessoa são importantes como esse primeiro apoio, porque são as pessoas que são mais próximas, certo? Sim, Mas existe sim uma questão que nós precisamos estar em alerta, é que também certos ambientes familiares podem ser o oposto, né? Já podem dificultar, já podem ser até mesmo fatores desencadeadores para que alguém esteja em, em um comportamento assim. entendi, Então, percebes como é muito complexo, né, esse entendi. assunto? Né? Por isso que precisa Então, entender cada história, né? Cada pessoa, o que é a exatamente, raiz daquilo, né? Que a pessoa está passando. E isso. assim, eu peguei assim também para complementar com você, né? Umas coisas que você já tinha até falado. A gente está falando muito de inutilidade, né? Depois eu quero que a gente volte para a autoestima também. Mas bora falar mais Certo. de inutilidade. Eu vi aqui uma pesquisa que eu fiz que falava assim que a fim de eliminar a sensação da inutilidade, uma das primeiras coisas a serem feitas é identificar a fonte desse sentimento, né? Que foi o que você falou. Então, por quê? Como você falou, é fazer aquela pergunta, né? Eu quero muito te fazer perguntas muito aleatórias de pessoas que realmente não entendem, como eu. Tem coisas que eu realmente não é a minha área, né? Então, eu vou te perguntar de forma, talvez vai aparecer até sem sentido ou boba minhas perguntas, mas talvez Tudo seja bem, e pergunta, tudo bem, né? né, que a pessoa Sim. esteja pensando. Um exemplo, o que seria essa fonte de sentimento, né? Então, para alguém que não conhece GSL, o que seria essa pergunta, essa fonte de sentimento para a pessoa se sentir inútil, né? Para a sociedade, para o mundo? É o quê? De repente você andava e parava de andar e se torna inútil, de repente sofreu um acidente. É disso que de repente a gente está falando? Ou a gente está falando mais de questão de ser útil, de servir ou de fazer algo, de criar algo para alguém? O que seria esse sentimento que deveria ser identificado? Né? Por que essa pessoa se sente inútil? Na sua opinião, assim, falando um pouco para a gente. Entendi. Então, é um comportamento a pessoa ter esse sentimento de inutilidade. Então, e esse comportamento pode ter alguma função em relação a quê?
né? Aí vai depender do fator que desencadeia esse sentimento, né? Que podem ser múltiplos fatores, problemas familiares, bullying na escola, e outras questões mesmo que essa pessoa pode estar passando, né? Então, quando a pessoa ela começa a apresentar esses sentimentos em relação de inutilidade, existe algo preponderante a respeito sobre sentido e propósito. Essas duas coisas não fazem, naquele momento, para aquela pessoa, ela não consegue conceituar, naquele momento, como ela se vê entre sentido e propósito, muitas das vezes. Então, faz com que ela, eu não consigo me ver útil. Ela não consegue ver sentido. Para as pessoas, né? Para as pessoas, exatamente, nos lugares. Então, e o que se deve fazer para isso? Então, é interessante a gente escutar essa pessoa, acolher essa pessoa. Existem algumas questões aqui que eu separei, que é a questão do diálogo, né? Estar aberto para conversar com alguém, entender essa angústia, entender esse sentimento, dialogar com calma, com tempo, né? Cada pessoa vai ter um tempo para falar, vai ter um tempo para expressar esse sentimento. Então, a abertura do diálogo de uma forma carinhosa e paciente é muito importante. Entendi. E não deixar de conversar. Talvez naquele momento, talvez um momento para a pessoa não seja, ela vai dizer, não quero ainda, e a gente vai precisar respeitar esse momento, mas a gente nunca vai deixar de dizer, a gente não pode deixar de desistir, né, de conversar com essa pessoa. A gente vai se colocar naquele momento para ouvi-la, no momento que ela ser o apoio, assim né? Isso. Entendi. Então, escutar, não julgar, é mais um outro fator. Né? Então, essa pessoa, vamos pensar que ela está em vulnerabilidade. Então, o que ela posteriormente ouvir pode emitir em seu próprio comportamento vários gatilhos, ou iniciar várias outras questões que ela não vai conseguir suportar para lidar com aquele. Até porque ela está sensível, né? Então, qualquer palavra que você fale ou decide falar pode fazer muita diferença, né? Mas, assim, uma pergunta que veio agora na minha mente é assim: você falou bastante, muito bem falado e muito importante das pessoas à volta, né? Em volta da pessoa que está se sentindo inútil, né? Essa pessoa está se sentindo inútil, enfim, para o mundo, para a vida, e as pessoas em volta, você acabou de falar muito, né, bem expressado, que a gente precisa ouvir, precisa, né, ali estar, ser paciente, né, e entender o tempo dessa pessoa. Agora, a minha pergunta é, para a pessoa que se sente inútil, o que ela deve fazer? Vamos supor, eu, Michele, de repente, me sinto inútil para o mundo, me sinto inútil para ir na minha casa, na minha família, no meu trabalho. É um exemplo. A pessoa que se sente assim, o que ela deve fazer para sair desse quadro ou para conseguir lidar com esse sentimento, né, de ser inútil para as pessoas, para o mundo, para qualquer coisa? Como ela pode lidar com isso ou resolver isso? Então, é um sentimento que leva a um comportamento depreciativo. Vamos pensar assim, então essa pessoa precisa de uma ajuda profissional. Então, o autoconhecimento, ele promove essa abertura para que essa pessoa ela consiga compreender que ela tem potencialidades, independente das dificuldades. Então, talvez esses pensamentos eles podem estar muito mais focados nas suas angústias, nos seus medos, nas suas preocupações, nos seus traumas, e ela não consegue visualizar o caminho que pode levar à resiliência. Né? Então, entendi. Boa noite, ajudar essa pessoa, boa noite a todos que estão entrando agora. Então, ajudar essa pessoa é muito importante. A outra questão que eu queria destacar é ser proativo. Então, aqui eu já estou destacando algumas coisas que as pessoas podem fazer. Né? Então, o fato, por exemplo, de que eu não me sinto com uma abertura para conversar um pouco mais específica a orientar essa pessoa, mas eu posso ser o quê? Um apoio, um suporte para levar essa pessoa até um profissional. Por exemplo, inclusive,
quando a pessoa caminha com esse alguém, essa pessoa, quem sabe, se sente mais seguro. Muitas das vezes há uma certa resistência de procurar uma ajuda profissional por uma questão mesmo da pessoa. Ela tem dificuldade, ela tem vergonha, ela tem medo, ela tem insegurança, ela não se sente capaz de chegar até ao profissional. E muitas das vezes esse suporte social, ele funciona como um suporte emocional, social, afetivo, faz com que a pessoa ela consiga engajar essa pessoa até no próprio tratamento também, posteriormente. Então, essa pessoa pode fazer tratamento com o psiquiatra, pode E não há nada de errado, né, Gessélio, pedir ajuda. Eu falei isso na minha live, novamente eu perguntar. Se você se sente, se você tem esses sentimentos, se você que está aí ouvindo a gente ou chegou até você essa live, não há nada de errado você pedir ajuda, não há nada de errado você buscar por alguém que possa te dar contatos, que você possa encontrar. Se você não tem condições financeiras de pagar ali um psicólogo ou um tratamento naquele momento, como o Gessélio acabou de falar, né? Tem outros meios sociais que você pode. A questão é ter a humildade de que se você precisa de ajuda, não há nada de errado. Não julgue a si mesmo, que às vezes a gente se julga, né? E, Gessélio, às vezes são as pessoas que julgam, mas às vezes é a própria pessoa que se julga, que não precisa, né, de ajuda. E aí o que vai acontecendo? Vai ficando mais difícil, complicado, algo que você poderia resolver de uma forma muito mais simples. Então, eu queria deixar esse pequeno, né, esse pequeno Perfeito, aí Michele. parênteses. É isso mesmo. Então, trazer essa pessoa para o atendimento, acompanhar essa pessoa vai ser importante para que ela se sinta com confiança também, né? Então, grande parte das pessoas que têm resistência e procuram atendimento, como eu disse, elas estão em vulnerabilidade. Então, elas vão apresentar esses comportamentos e ela precisa desse suporte. Então, eu separei aqui até, inclusive, alguns dados em relação ao suicídio. A cada 40 segundos no mundo, uma pessoa comete suicídio. São dados da Organização Mundial de Saúde. Eu trouxe também alguns outros dados. O suicídio é a segunda principal causa de morte em todo o mundo também, né? Entre jovens de 15 a 29 anos. No Brasil, comparando os anos de 2011 a 2017, houve um aumento de 10% na taxa de morte. Esse aumento ele foi muito mais significativo com os homens, 79%. Ou seja, o aumento para suicídio pelo sexo masculino aumentou, grande parte. Percebes que existe um público específico, né, que tem uma resistência em procurar um tratamento? Os homens, eles têm. Por quê? Há uma certa resistência de que ele precisa, de fraqueza, de que ele vai, é verdade. de que o suicídio é um ato de coragem, um ato de covardia. Não, o suicídio é um ato de desespero. Então, a pessoa, para cometer um suicídio, ela está desesperada. Exatamente, ela quer acabar com aquela dor, né? E aí acaba dor. Que a dor emocional, a dor que ela está assistindo, ó, a Aline está comentando aí, ó, que hoje ela soube que uma jovem, uma moça se enforcou ontem pela madrugada. Olha a idade dela, 16 anos. Então, olha só, né? A gente é muito sério, né? Essa questão é o que eu venho falado e assim que eu venho visto também que suicídio, vamos falar sobre. Às vezes as pessoas querem evitar falar porque é uma palavra forte, porque acha que está distante. Não, gente, não está distante. Infelizmente, a taxa de suicídio, ó, o Gessélio acabou de falar aí alguns dados reais, como tem crescido, a cada 40 segundos uma pessoa se mata, tira sua própria vida, e é isso que a gente não quer que aconteça, né, com quem quer que esteja aí assistindo essa live, ou que alcance, que ela vai ficar salva essa live, depois vai alcançar muitas pessoas, eu acredito. Então a gente quer ajudar você, a gente quer somar com a sua vida e te dizer que você não está sozinho, que por mais que a dor seja forte, por mais que
às vezes as vozes na sua cabeça, os pensamentos acelerados, a angústia seja muito forte, mas que você não está sozinho. Tem pessoas que estão disponibilizando tempo para dizer que você não está sozinho, nós estamos aqui. Gessiele, eu queria compartilhar também algumas coisinhas que eu pesquisei para tentar evitar um pouquinho do sentimento de inutilidade, e aí você depois também compartilha, tá bom? Complementa comigo. Certo. Pesquisei algumas coisas que pode, como assim, se sentir útil, né? As pessoas, a gente está falando sobre inutilidade, primeiramente, depois a gente vai passar um pouco mais para baixa autoestima. Então, como você pode, te dando um pouco da solução, e aí depois o nosso psicólogo aí vai complementar melhor ainda. Um pouco da solução. De repente você tem esse sentimento de se sentir inútil, inútil na sua família, inútil no seu trabalho, inútil no mundo. Às vezes a gente tem essa crise existencial, né? Eu acho que todo mundo, se não teve, um dia vai ter. É natural, né? Nós somos seres humanos, tem um momento que a gente fica, não, peraí, qual é o propósito de eu ter nascido, né? Por que eu nasci? Por que que... Então, em algum momento da sua vida, você pode ter pensado isso. Então, eu vou deixar algumas dicas agora, algo de que eu pesquisei, né? Um pouco da parte teológica, mas da parte que eu achei interessante, para que você possa se sentir útil. O que você pode fazer? E aí o Gessiele também depois vai complementar o que ele separou, tá aí para somar para você, tá? Primeira coisa que eu vi, que eu achei interessante, que eu já até falei, foi identificar esse sentimento. Por quê? Tente pensar, tente analisar por que você tem esse sentimento de você se sentir inútil. Por quê? Foi alguma coisa que te falaram? Foi alguma coisa que te criticaram? Foi algo que você fez que não saiu perfeito da forma que você queria e por esse motivo você acha que você é inútil? Ou foi a comparação? Né? Que isso é algo muito complicado. Não se compare. Quando a gente se compara, é um erro, né, Gessiele? É um erro a gente se comparar. Exatamente. Porque você não é igual a ninguém. O seu tempo é diferente da outra pessoa. Você é um outro universo diferente do outro. Então, não se compare. Se o outro chegou em menos tempo que você também vai chegar, mas no seu tempo, tá? Cada um está fazendo o seu melhor, né? Exatamente. Então... Não é uma corrida. Né, Gessiele? Não é uma corrida. Não é uma corrida para quem vai chegar primeiro, quem vai ser. Não, cada um está dando o seu melhor e cada um tem seu tempo. A Bíblia fala que existe tempo para todas as coisas. Então, o seu tempo é diferente do tempo do colega. O meu tempo, o tempo da Michele é diferente do tempo do Gessiélio. Porque nós somos diferentes, mas não significa que a gente não vai chegar lá. A gente está dando o nosso melhor, não é isso, amigo? Isso. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo é, encontre uma paixão, né? Eu achei interessante aqui essa parte que fala assim, que você encontrar diferentes hobbies, né? Coisas que você gosta de fazer, que você pode descobrir habilidades. De repente você gosta de ler, você gosta de ir lá no Tinga, aqui, né, na nossa cidade tem ali um parque, né, para andar de bicicleta. De repente você gosta de ir para academia. Procure identificar coisas que você gosta de fazer. E se você não faz mais, volte a fazer. Isso pode te ajudar muito a se sentir novamente aí útil, primeiramente para você, né? Terceiro passo que eu achei interessante é faça algo agradável. Pequenas coisas feitas diariamente para ajudar pessoas também pode ajudar a se sentir útil. Ou seja, às vezes o pequeno é muito, o pouco é muito. Às vezes você você vai lá, você está no seu trabalho, um exemplo muito simples. Está no seu trabalho e você se levanta para você tomar água, né? Normal. E aí, de repente, você vai lá e traz um copo de água para o seu colega que nem te pediu. Mas olha aí. Aí você diz, poxa, obrigada, Michelle. Parece que tu adivinhou, tá morrendo de sede. Então, olha só. Você, pelo fato de você ter feito algo muito simples, trazer água para o seu colega, você foi útil para ele. Você foi útil com uma coisa muito simples. E isso pode te ajudar a fazer com outras coisas no teu dia a dia para tua família, para os teus amigos. Algo que a pessoa possa ser útil para aquela pessoa. Coisas pequenas e simples fazem toda a diferença. Outra coisa é ser voluntário. Ou seja, às vezes, Gessiélio, a gente gosta de fazer uma coisa, a gente quer fazer alguma coisa,
mas a gente não tem a atitude de fazer essa coisa, né? Um exemplo aqui que eu achei interessante. Se você gosta de trabalhar com crianças, um exemplo, eu amo criança, gosto de trabalhar, queria ajudar. Eu quero, mas eu não faço, eu não vou atrás. E aqui nessa pesquisa, tipo assim, fala assim, vai em uma ONG, vá numa escola pública e ofereça ajuda para você ler para essas crianças. São crianças, tem muitas crianças que não têm isso. Você tem uma ferramenta, você gosta de ler. Não é isso? Um exemplo, tá? Você gosta de ler, você tem a habilidade de ler. Então use isso a seu favor e a favor do outro. Olha aí a utilidade que você vai ter. Você vai ter algo que você gosta, que você tem habilidade, que você sabe fazer, e você vai estar doando isso para aqueles que não têm. Então, isso vai fazer você se sentir não só útil, como também vai estar ajudando aquele que não tem. Então, isso, dei um exemplo de livro, mas você pode ser bom em alguma coisa. Todo mundo é que seja bom em algo. Pode ter certeza, você pode pensar, Michele, não, eu não tenho nada aqui que eu seja bom. Olha, eu não gosto de ler, nem que você goste de assistir de videogame, você vai entender falar daqueles videogames, se for um adolescente que esteja vendo, ou um jovem, e de repente, o que você tem habilidade e você conhece, você pode utilizar para pessoas, sei lá, vai fazer um canal, vai fazer um vídeo, vai ajudar outros que também têm o mesmo, né, ali, o mesmo linguajar, as mesmas coisas que você gosta. Sempre tem alguém que também gosta. Não é mesmo, Gessele? Isso pode ser aí Isso. uma... E outra coisa, eu vou falar só mais duas coisas, pratique a gratidão, né? Quando a gente se concentra nas coisas positivas, a gente se torna grato. E quando a gente se torna grato, a gente passa a sempre agradecer, sempre a gente está no lucro, né? Porque a gente sempre tá muito grato e a gente já não está nem esperando mais algo melhor do que a gente recebeu. Aí do nada tu recebe algo melhor ainda. E aí tu fica ainda mais grato e mais grato. Então a gratidão, ela também faz com que o sentimento de inutilidade, a falta de valor em si próprio, seja superado. E a última coisa que eu vou falar nesse tópico aqui, para me passar para o Gessélio aí, é fale consigo mesmo de forma positiva. Eu, Michele, já fiz isso, né? A gente que é mulher, às vezes tem ali os dias, né, do TPM, tem dias que a gente tá pela misericórdia, a gente não tá bem. A gente acorda, a gente se sente feia. Tô falando pelas mulheres, tá? Quem é mulher aí, que esteja de repente eu falar, Michele, pensando bem, é verdade. A gente se sente feia às vezes, quando a gente acorda, quando a gente está às vezes no nosso período menstrual, aparece uma espinha aqui, a gente se sente gorda. Então, a gente já vai até entrar pro tópico depois, para baixa autoestima, mas a gente também se sente às vezes inútil, porque é um sentimento. Então, quando acontece dias assim, é o que está aqui. Fale consigo mesmo de forma positiva. Por mais que você esteja se sentindo dessa forma, olhe no espelho e diga o quanto você é incrível. Diga para você mesmo o quanto você é uma pessoa valiosa. Então, no momento que você começar a falar e a declarar para você mesmo que você se tornará. Você vai dizer para o teu cérebro e o teu cérebro vai acreditar naquilo, tu vai sentir aquilo. Então, esse é o último tópico que eu vou colocar aqui nesse momento, de coisas que você pode fazer, que você pode utilizar para se sentir útil. Coisas que eu já fiz, eu, Michele, posso te falar que funcionou e eu espero muito que funcione com você também. Agora eu vou passar para o Gessélio. A colega está falando ali que a atividade física ajuda muito, é verdade, gente. Muito. Muito. Bastante. A Atividade atividade física, física é né? primordial. Sim, primordial, porque Muito mesmo. vamos pensar que existem neurotransmissores. Nós somos movidos por questões orgânicas, físicas, comportamentais, emocionais. Então, vamos pensar que se há uma desregulação, por exemplo, de hormônios do prazer, nós vamos precisar de adrenalina, noradrenalina, vamos precisar de atividade física para esses neurotransmissores eles começarem a atuar, né? Então, se em algum determinado momento o comportamento hipoativo estiver prevalecendo, nós podemos mudar com uma questão, por exemplo, de uma certa atividade que podemos fazer
para conseguir equilibrar essa área, tá? Bom, super válido, Michele, que tu trouxe. Muito interessante essas questões. Obrigada. Eu costumo comparar os nossos pensamentos com as nuvens, né? Então, por exemplo, esses pensamentos, por exemplo, o sentimento de inutilidade, tu mencionou um pouco sobre autoestima, sobre esse sentimento. Então, geralmente, essas questões, elas vão como nuvens, vão passando, né? Então, a cada nuvem que vai passando, essas nuvens podem vir carregadas de interrogações. Por exemplo, será que eu sou inútil? Será que eu não consigo? Os serás, né? E esses questionamentos, eles podem, dependendo da pessoa, dependendo de como ela interage com esses pensamentos, se esses pensamentos se tornam, se ela foca muito nesses pensamentos, o que vai acontecer? Em algum determinado momento, esse pensamento, que é uma questão, ele passa a se tornar uma afirmativa para ela. Ela pode dizer, realmente, eu não consigo, eu não vou fazer, eu sou inútil, entende? Então, à medida que a pessoa inverte a sua energia e foca nesse pensamento, ele vai se tornando o controle dos seus próprios gerenciamentos de pensamentos. Então, o medo vai controlar, a insegurança vai controlar, porque ela vai sentir que ela é insegura, que ela tem medo, que ela ou ele não vai conseguir, que ele não tem capacidade. Então, esses sentimentos, eles só tendem a crescer. Então, quanto mais nós invertimos a nossa atenção para um determinado sentimento ou pensamento, a tendência é que ele cresça, né? Entendi. Então, Tu alimentar, né? O que você alimenta exatamente. vai se nutrir mais, né? Perfeito. E sobre a questão do amor que você mencionou, muito importante, porque me vem ao pensamento o amor próprio, né? Essa questão de dar e também receber. Então, por exemplo, você mencionou algumas atitudes em que a pessoa pode unir ao que ela faz, ela consegue desenvolver a habilidade que ela tenha, que ela pode proporcionar ao outro, ela pode dar. E é o fato de que ela pode receber também isso, algo em troca, né? Então, o amor próprio também diz muito respeito a quanto a pessoa, ela sabe que ela pode dar para alguém, mas ela precisa também entender que ela também é digna de receber. Assim como ela dá, ela pode receber esse afeto, esse carinho, né? Então, esse autocuidado. Então, quando você cuida da outra pessoa, é uma forma também de autocuidado com as outras pessoas, né? E o fato também que se isso lhe faz bem, isso é uma forma de autocuidado com você mesmo. A gente podia entrar um pouco. Tu vai agora pontuar um pouco, né, sobre sobre a. Ai, meu Deus, fugiu na minha mente. A gente está falando sobre. Sobre a questão de algumas coisas que. Isso, inutilidade. Isso, você sobre vai algumas pontuar. Coisas. Isso. Aí depois que você pontuar um pouco, queria que a gente entrasse na parte de baixa autoestima, que eu acho que é bem interessante também. A gente já está entrando, na verdade, aos poucos, né? Então. Isso. Então, como eu falei a respeito de quanto que a pessoa ela pode se isolar, ela pode ser afetada por diversos fatores, que esse sentimento de inutilidade ele pode prevalecer, né? E dependendo da classificação, dependendo da frequência, intensidade que esse comportamento ele persiste, essa pessoa pode estar em um sintoma, dependendo de vários, porque a gente também não pode categorizar se é depressão aguda, se é uma depressão moderada, só por um fator em si, né? É necessário entender esse indivíduo a fatores físicos, a fatores cognitivos, a fatores neurobiológicos também, né? Porque, como eu falei, existem aí neurotransmissores, existem vários substâncias aí que vão ser preponderantes para inibição desse comportamento. Então, a dificuldade de sair, isolamento, tem muito a ver também com o comportamento hipoativo. Então, essa pessoa, ela não quer sair porque ela não quer. Ela não quer sair porque ela não consegue. Ou, por exemplo, quando a pessoa se sente
é incapaz de fazer até as suas próprias atividades diárias, como escovar os dentes, tomar banho, enfim, essa própria higiene, ela se vê no ápice da inutilidade, por exemplo. Né? Ela pode até mesmo responder para ela mesma: fulano, você está conseguindo me ver que até essas próprias coisas, que são coisas simples, eu não consigo mais fazer? Né? Então a pessoa começa a chorar, a pessoa começa a se desesperar, entra o medo. Né? Então, são sérios fatores que podem desencadear todas essas questões que eu mencionei. E a gente pode ir agora para a questão da autoestima, certo? Sim, sim. Então, lidar com a autoestima é uma questão de percepção, né, que o outro tem de si. Né? É uma questão de autoimagem que o outro tenha de si, de autoconceito, de autorreforço, de autoeficácia. Esses são pilares da autoestima, alguns pilares. A maneira como a pessoa se enxerga, a maneira como a pessoa se reforça, a maneira como a pessoa ela se gratifica. Será que essa pessoa se concentra mais nos erros do que nos acertos? É a maneira também como a pessoa ela consegue compreender a si mesma. Tanto como a gente falou a respeito da comparação, né? Isso tem muito a ver com o autoconceito, como ela se... Auto, se, conceito. Então, o meu conceito que eu tenho de mim mesmo, né? Como eu me enxergo, será que eu consigo compreender que eu tenho capacidade de desenvolver algo que eu me predisponho a fazer? Né? Então, a pessoa lá, muitas das vezes, se encontra nessa dificuldade. Então, quando ela começa a fazer algo, ela pode se sentir que ela não tem a capacidade para fazer aquilo, por mais que talvez ela tenha Já atributos não físicos. acredita em si mesmo, em É si a mesma, questão desse né? acreditar, é a questão desse nível também de consciência que ela tem do seu fazer. Né? Então, de alguma forma, essa pessoa pode acabar criando essas prisões, criando esses cárceres. E como ela Que... pode resolver isso com ela mesma, assim, Gessélio, no primeiro passo, de repente? Como ela pode, essa pessoa que ela não acredita em si, essa pessoa que se sente, de repente, feia, é aquela pessoa que se sente menor que as outras pessoas, né? Parece que as pessoas sempre são melhores que ela ou que ele, né? Parece que é a pessoa que se sente medíocre, né? Nunca se sente um vencedor, uma vencedora. Sempre tá ali no meio termo. Quer saber, tá bom se eu não ganhar. Quer saber, tá bom se eu tô aqui mesmo. Como a pessoa pode, de repente, ela identificou, vamos supor, a pessoa está vendo essa live, eu me identifico com essas características, mas como eu saio, como eu resolvo, como eu melhoro isso? Essa é a minha pergunta. Como ela consegue trabalhar melhor a autoestima dela? Certo. Então, primeiro vamos pensar que são comportamentos, né? Essas questões que a gente acabou de mencionar. E comportamentos são aprendidos, certo? Então, à medida que nós passamos a interagir com a comunidade verbal que nós participamos, que primeiramente é a família, amigos, grupos sociais, nós somos afetados por várias questões que vão ser importantes para o modo como a gente vai se comportar, certo? Então, essas interações vão ser importantes para a nossa aprendizagem. Ou seja, o cérebro ele aprende por um conjunto de interações e experiências. Então, se nós entendemos que nós aprendemos esse comportamento, nós podemos também desaprender, fazer com que, se nós entendemos que essa aprendizagem lá ocorreu, né, nós podemos entender quais são os fatores que isso ocorre pelo autoconhecimento, quais são os fatores que desencadeiam isso, né? Em que momento eu aprendi isso é importante, porque esse próprio reconhecimento
faz com que o indivíduo ele aceite até que isso seja uma dificuldade, porque talvez alguém identifique, mas a própria pessoa não consiga se perceber que ela tenha uma baixa autoestima. Ela pode dizer que ela não tenha. Então, o outro, ele... Fulano, você tem. A pessoa não consegue se ver. Então, o primeiro passo é ela conseguir reconhecer isso. E para a pessoa reconhecer, é necessário o autoconhecimento. Então, ajuda profissional, existem profissionais, a psicoterapia que pode fazer com que levar essa pessoa a esse caminho. Então, existe uma certa luneta ali de autoconhecimento para a pessoa caminhar, ela começar a organizar os pensamentos, ela olhar para esse passado e olhar quais são as coisas que me aconteceram, que fizeram com que eu tenha aprendido esse meu comportamento hoje. E quais são as coisas que nesse momento eu posso fazer para sair desse ciclo. Né? Vamos pensar que é um ciclo. Então, se o cérebro aprendeu, a pessoa ela vive um ciclo. Né? E esse ciclo pode o quê? Paralisar essa pessoa para fazer aquilo que ela tenha vontade de fazer e não consegue começar algo. Ou a pessoa pode começar e não consegue terminar algo. Ah, né? Tá. Isso então pode... Então, essas pessoas... isso que eu ia te perguntar agora, assim... Como a gente pode identificar, né? Como a pessoa que está nos assistindo, de repente, pode identificar que ela possa ter essa baixa autoestima e talvez nem ela mesma possa perceber que ela tem. Quais são, assim, os sintomas? Eu tenho uma pergunta também, que uma vez eu ouvi em algum lugar, que a pessoa muito autoconfiante, ela pode ter o sentimento de baixa autoestima e ela tenta maquiar e colocar por trás de toda aquela armadura de seriedade, de confiança. Eu queria te perguntar se isso realmente pode ser verdade ou não, ou isso pode ser algo que é relativo. E também queria que você falasse o que são os sintomas de uma pessoa que tem baixa autoestima, tenta maquiar isso, tenta esconder, mas ele tem ali, e ele ali guarda 7 chaves, e aí quando você guarda, você não consegue colocar para fora para solucionar, né? E a nossa intenção é essa, que você coloque para fora o que você tem aí guardado que não é bom, para que você possa falar sobre isso, que você possa solucionar e viver feliz, viver da melhor forma que você pode. Então é isso, Gessé. Pode me dizer sobre essas duas perguntas? Sim. Perfeccionismo. Então, a comparação, então, se igualar a uma expectativa que muitas das vezes está mais relacionada ao externo do que a própria pessoa, até aquilo que competitiva a pessoa também? Também. Né? Pessoa competitiva então, só quer ganhar, né? Exatamente. Então, você falou algo muito importante a respeito sobre essa busca, né? Essa forma de maquiar, né? Então, vamos pensar que nós precisamos de equilíbrio para as coisas, para tudo na vida. A gente precisa de um equilíbrio. O equilíbrio é uma válvula importante. Então, por exemplo, se a pessoa ela se coloca em uma posição muito elevada, como alguém muito importante, como alguém superior, como alguém que é melhor do que as outras, né? Ela sabe tudo. Exatamente. Então, ela está em uma posição que ela se coloca, né? Como, sim, existe uma forma de talvez inibir até as suas próprias dificuldades. Né? Por exemplo, até a própria dificuldade em aceitar perder, em aceitar que existe alguém melhor do que essa pessoa. Né? E o fato de que, como eu falo, é equilíbrio. Então, a pessoa, ela entende que ela é importante, mas que ela não precisa ter esse sentimento de importância como um sentimento de arrogância. Né? Então, à medida que esse sentimento de ser importante, ele fica desproporcional a outras questões, ele se torna algo que é preocupante, que a pessoa não consegue se torna um problema, né? Exatamente. Então, a vida é necessário ter esse equilíbrio. Então, à medida que a pessoa ela se coloca ou inverte muito mais a sua energia para alguma questão, aquela questão que ela investiu fica elevada e as outras questões ficam rebaixadas. Então, assim bem como que também a pessoa não pode se sentir
não tão importante quanto as outras pessoas. Todo mundo é importante. Olha, todo mundo é importante, equilibrou. Não sou tão importante, desequilibrou. Entendeu? Já estou me Então, rebaixando, né? ou seja, colocando as outras Eu pessoas sou mais acima. importante, já tô Eu sou mais importante, já abaixei, entendeu? Então a vida é baseada em equilíbrio. Sou importante, assim como qualquer outra pessoa é importante. Tenho dificuldades, assim como qualquer outra pessoa tenha. Tenho fraquezas, assim como qualquer outra pessoa tenha. Posso errar, assim como qualquer outra pessoa pode errar. E tudo bem. Então é o equilíbrio. À medida que eu não consigo lidar com esse equilíbrio, vai desequilibrar e vai depender se é um desequilíbrio para, por exemplo, superior às outras pessoas, se sentir superior ou ser inferior a alguém, né? Então, todas as polaridades são preocupantes. E uma forma de fazer com que a gente consiga lidar com isso é o equilíbrio. Entendi. Muito bom, Gessélio, obrigada. É verdade, né? O que acontece, muitas das vezes, eu já conheci, nós sempre conhecemos os dois tipos, e às vezes a gente até é um desses dois tipos de pessoas em algum momento da vida, né? É como você falou, a gente sempre vai ter altos e baixos, a gente vai ter dificuldades, a gente vai ter falhas, e tudo bem. Nós somos seres humanos e somos totalmente ajustáveis. É como a Elaine falou na live passada, eu achei muito interessante. Quando eu falei um pouco sobre a questão de empatia, algumas coisas, eu fiz uma pergunta para ela, né? Eu falei assim, Elaine, uma pessoa que não é desse jeito, né? Vamos supor, eu não sou flexível, mas eu quero que seja flexível comigo. Eu não gosto de escutar, mas eu quero. Tipo assim, eu sou de um jeito. Eu posso mudar para melhor? Eu posso ser de um jeito diferente depois de adulta, né? E aí ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Eu quero deixar novamente, né, pincelado aqui para quem está ouvindo, que os seres humanos são totalmente ajustáveis. Nós somos ajustáveis. Então, se você não é de um jeito até hoje, se você quiser mudar amanhã, você muda. O poder do hábito é algo extraordinário. Que às vezes a gente não sabe fazer algo, às vezes a gente não tem o costume, mas se você criar o hábito... É treino diário. Exatamente. Diário. Criar Você o treinar. hábito de você treinar, de você se policiar, que você quer fazer aquilo, que você quer ser daquela forma, você vai ser, depende de você. Tem um livro que eu tô louca para ler e hoje, desde já indico para vocês lerem, inclusive para você, Gessélio. Eu li a sinopse, eu já ouvi muito bem sobre esse livro. Eu adoro. O nome Pode dele indicar, que eu gosto. O Poder do Hábito, o nome do livro. Ele é um livro que ele fala justamente isso, o poder do hábito. Eu vou comprar esse livro, eu quero muito ler, eu ainda não li, mas quando eu li eu vou dar aqui um feedback para vocês. Mas o que eu já ouvi de gente de fora, outros países, e até mesmo dentro da área do empreendedorismo e outras coisas, é que esse livro é muito bom. Justamente o que eu estou falando. Ele te mostra e ele ensina o quão poderoso é você ter o hábito. Você pode não ter o talento, mas se você for bom no hábito, no treino de algo, você pode sim adquirir, ser tão bom quanto alguém que nasceu com talento. Existem pessoas que elas nascem com dom, com talento nato, né? Nasceu com, sei lá, nasceu um garotinho com o dom de cantar, né? Dom de cantar, é lindo. Um garoto, uma garota, alguém que nasce, né? Inclusive aí nosso psicólogo também canta, viu, gente? A voz dele é linda, já tô falando aqui. Então nasce alguém com esse dom. E aí, de repente, uma mera mortal como a Michelle não nasce com dom de cantar. Só canta no chuveiro e Mas pode aprender também a cantar. Mas o que acontece? Exatamente. Porque é uma habilidade. Exatamente. Inclusive, mas se a Michelle for tentar desencadear, ela consegue. Pode, não pode? Consegue. Pode. Cantar é uma questão de treino, né? Então, existe, por exemplo, os profissionais que ajudam com exercícios fonoarticulatórios, com a respiração. Né? E você então, pode... à medida que você treina, à medida que você se esforça, você ganha, você consegue aprimorar aquela habilidade.
Então, essa busca pelo desenvolvimento é sempre importante, sempre estar procurando se desenvolver e se desafiar também. Ah, é um desafio para mim, é algo talvez impossível. Né? É importante. Disciplina, perseverança são fundamentais para que a pessoa ela consiga inserir um novo hábito na sua rotina ou aquilo que ela realmente queira. É o poder do hábito, né? Isso, o poder exatamente. do hábito, o treino e a questão da disciplina, né? Olha, eu vou falar para você que se você não tem, se você quer muito ser alguma coisa, ser bom em alguma coisa, mas você ainda não é, não ache que é impossível. Eu falo com propriedade para você. Eis aqui uma pessoa, uma ser humana que está dando a cara a tapa para estar fazendo vídeo, para estar fazendo live, que nunca na vida imaginou estar aqui. Essa sou eu. Nunca na vida eu imaginei, olha só aí, o GCL também, né? GCL, quando começou a louvar na igreja, eu nunca tinha ouvido a voz do GCL, gente. A primeira vez que eu vi ele louvar no domingo, assim, no culto dos jovens, que eu ouvi a voz, falei, meu Deus, esse menino tem essa voz, eu não sabia. Então, olha só, né? Quando ele cantou, ele voou, então é muito legal isso. Então, talvez você não acredite em você. Talvez você ache que você não é capaz. Talvez você ache que você não tem nenhum talento, que você não tem, sei lá, nenhum dom, que você não serve para nada, que todo mundo do teu lado tem algum dom, uma habilidade e você não tem. Isso não é verdade. Isso é coisa da sua mente, isso é coisa que você, às vezes, tenta se convencer. Você é, sim, bom em alguma coisa. Você pode, sim, se tornar bom em alguma coisa, como o GCL acabou de falar. E eu também disse aqui, né, complementando, se você treinar, se você se habilitar a se disciplinar para aquilo que você quer, você pode ser tão bom quanto aquele que nasceu com aquele dom. Exatamente. Não é verdade? Sabe que uma coisa importante, que Michele, que eu gostaria de compartilhar? Sim. A respeito sobre a nossa... Na verdade, Vamos pensar que é uma lei. Né? O nosso cérebro, ele tende a economizar energia. A economizar. Ele tende a ser automático nas coisas das coisas que são executadas com ele já mais tem a frequência. rotina, né? Uma questão de rotina, uma questão de hábito, né? Então, até isso, se talvez você, por exemplo, ainda não conseguiu esse próprio autoconhecimento daquilo que você pode fazer, de uma nova habilidade, desse reconhecimento, quem sabe é uma oportunidade de você rever, refletir, conseguir encontrar algo que você pode se desafiar. Que muitas das vezes, como eu menciono, é essa questão de poupar energia, o cérebro ele busca isso. Então, à medida que nós passamos a nos desafiar para algo, a gente vai começar a iniciar estado de alerta. Né? Então, o que vai acontecer? O cérebro vai ficar em alerta. Opa, isso aqui é novo. Ainda não tinha... Não conhecia, né? Diferente. Ainda não... Exatamente. Isso é novo para mim. Então, o cérebro vai começar a operar de uma maneira que ele vai precisar de outros processos cognitivos ali para conseguir entender aquela aprendizagem, para ele conseguir se habituar. Né? Então, por exemplo, existem pessoas que dizem assim, eu gostaria tanto de acordar cedo, né, fazer aquela rotina matinal para um exercício físico, por exemplo, mas não consigo porque acordo muito tarde. Aí é uma questão de exercício, porque o cérebro está habituado ao quê? A não acordar nesse horário. Aí tem uma questão biológica, tem uma questão habitual, que a pessoa vai precisar romper. Aí existe um planejamento. É porque ela já está falando que ela não consegue, né? Exatamente. Então, aí você tem que tirar esse eu não consigo. Gente, tira isso do seu dicionário, eu não consigo. Lembra da nuvem que eu disse que vem nuvem de pensamento? Por exemplo, eu quero fazer algo, a nuvem passou, vem a outra nuvem. Mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Já coloca dúvida, né? E em algum momento aquela dúvida vai se tornar o quê? Uma afirmativa. Eu não vou conseguir mesmo. Né? E a pessoa não vai fazer, não vai se desafiar para algo novo, para uma habilidade, para algo que ela precise fazer por ela mesma.
É verdade. Então, é muito interessante, né, Gisele, que você está falando, porque o que eu consigo entender do que você está falando, que a gente está conversando, é que Sim, somos nós que treinamos o nosso cérebro, certo? Somos isso, nós que temos que dominar a nossa mente. A gente não tem que exatamente. deixar que a mente nos domine, porque a mente, às vezes, ela é muito aleatória. Às vezes tu vê, às vezes tu tá num dia até legal, aí tu pega o ônibus, aí de repente tu vê um acidente, né? E aquilo fica na tua mente, acabou com o teu dia. Tu permitiu, e aí tu deixa cair café em ti, e aí tu pega o ônibus atrasado. E aí parece que teu dia todo se torna um dia péssimo por causa de uma coisa que Aquele aconteceu. fato É, assume o controle da sua vida. E vamos exatamente. pensar do seu dia. Né? Então, você retém, você absorve. Então, nós Isso. precisamos Ter o é, equilíbrio de saber, desse né? equilíbrio. Né? Até mesmo para reter informações. Porque a gente também precisa também ter essa compreensão que a gente não vai estar isento das informações. Agora, a gente não vai Sim, precisar ser esponja, né, ficar com essas exatamente. informações. A gente precisa desse filtro, né, para saber que nós somos diariamente bombardeados com informações, bombardeados de pensamentos. E esses pensamentos são possíveis acontecerem, são possíveis de se perpassar e de nós se depararmos, ou até mesmo se questionar, porque nós somos seres de pensamento, de Sim, razão, de raciocínio. Então a gente vai precisar, em algum momento, até mesmo por uma questão até mesmo de defesa. Vamos pensar que também a gente precisa entender que nem tudo a gente pode se dispor também, por uma questão de que existem coisas que a gente pode se preparar. Então, às sim, vezes, uma preocupação pode ser também um, um, um gatilho para que a gente entenda como eu estou nesse momento, para esse desafio. Quais são as coisas que eu posso fazer para estar nesse momento? Porque muitas das vezes também existe essa questão da gente entender que a gente pode nos prever de fazer algo, né, por uma questão de adaptação. Eu não tenho possibilidade, vamos entender, possibilidade naquele momento de uhum, me colocar nesse desafio. Mas sim, o que eu posso fazer nesse momento para conseguir encontrar e conseguir construir esses degraus desse caminho para esse desafio? Aí sim é outra questão. Então, você sim, se preparar para essas questões. Então, é uma forma também de proteção também, né? Para também a gente ter sim, esse sentimento de que também a gente não pode também se colocar em tudo. A gente também tem esse direito de entender em que momento eu posso me desafiar, né? Sim. E que sim, momento também eu posso também entender quais são esses desafios, quais são as coisas que eu posso fazer em relação a esses desafios, para que eu consiga ter um enfrentamento que não tenha uma consequência é, de, por exemplo, autopunição posteriormente. Realmente eu não entendi. consegui, ou eu me, É ou se eu não, frustrar, né? E também se punir depois, exatamente. achando que você não fez como deveria, como poderia, e aí fica aquelas especulações, né? Poxa, mas se eu tivesse feito dessa forma, mas se eu Aí pensa, tivesse. mas por que eu não preparei antes, né, esses degraus, essas bases, para poder me colocar nessa situação, né? E muitas É o das se vezes organizar, né? é a questão dos processos. Inclusive, eu já acompanhei algo que você falou a respeito sobre processos. Então, existe um processo também que a gente precisa Sim, passar para poder chegar àquilo que a gente quer, né? E muitas das vezes, passar esses processos é passar um passo a mais, né? Que vai ser frustrante, né? dá um Então, passo maior que a perna, né? exatamente. Então, à medida em que você consegue esses processos, caminhar nesses processos, nesses degraus que você precisa, você consegue prever que você tende a ter uma consequência muito mais positiva, ao contrário do que uma consequência frustrante posteriormente. Entendi. Né? Interessante, né? Para quem está chegando aí, a gente está conversando aqui com o psicólogo Gerciélio, com o tema baixa autoestima e inutilidade, sentimento de inutilidade. Por sinal, a gente já está quase encerrando, mas a live vai ficar salva aqui, então seja bem-vindo.
Gessiélio, continuando, a gente vai ficar mais alguns minutinhos aqui para a gente encerrar, senão a gente vai embora, né? Porque é um tema muito bom e acaba fluindo muito. E desde já eu já vou te convidar que a gente vai ter outros temas para a gente fazer. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Ótimo, vai ser um prazer. Muito produtivo para quem está vendo, né? Mas assim, falando um pouco sobre a baixa autoestima, né? Resumindo aí o que a gente falou acho que bastante coisas que foram produtivas. Inutilidade e autoestima, baixa autoestima, né? Eu acredito que, pelo que eu aprendi hoje, quero que saiba que eu estou aprendendo muito também com essa live. Eu também, com você também, estou aprendendo. E o que eu aprendi a gente conversando aqui é que a nossa mente somos nós que temos que treinar, não deixar que ela nos domine, né? Eu tenho aprendido isso aqui nessa live, né? A gente pode assumir esse controle, não deixar que um fator que acontece no início do teu dia acabe com o teu dia. Você pode ter começado um dia ruim, mas você pode também decidir que o seu dia vai terminar melhor, né? Seja uma discussão que você tem na sua casa com seus pais, com seu marido, com seu filho, aconteceu alguma coisa muito desagradável e frustrante logo no início do teu dia. E aí é você que vai decidir o que você vai fazer com isso. Você vai deixar que você vai absorver isso, como a psicóloga falou, né, como uma esponja, tu vai deixar isso fazer com que o teu dia inteiro seja ruim, onde você de repente não vai, tratar as pessoas tão bem ou receber, não vai ser legal, ou você vai decidir, não, aconteceu isso aqui, não foi legal, não gostei, mas beleza. Então, vou seguir meu dia e eu vou decidir que o meu dia vai terminar melhor do que ele começou. Tem outras coisas para acontecer no meu dia e eu não posso rotular o meu dia com o que aconteceu nesse início. Exatamente. Ficar paralisado por esse evento. Exatamente. E aí eu não consigo me mover para nada, não consigo sair desse pensamento. Isso acontece também na nossa vida, né, Gessiélio? Acaba que às vezes a gente fica aprisionado em coisas que acontecem. Eu acho que isso também pode ser coisas que desencadeiam a questão do sentimento de inutilidade e também da baixa autoestima. Às vezes é algo que aconteceu lá no teu passado, de repente é um indivíduo, alguém falou para você que você é inútil, que você não serve para nada, ou alguma coisa aconteceu e isso ficou impregnado na tua mente. E aí você acabou acreditando naquelas palavras negativas ou circunstâncias negativas que aconteceram lá atrás e ficou como uma âncora, né? Aí trazendo esse tempo todo durante a tua trajetória até aqui. Então, como o Gessiélio falou, e eu complemento, que você possa hoje, em nome de Jesus, deixar aí essa âncora, solta essa âncora, você não precisa dela, seja livre, você é sim muito útil para a gente, você é útil para esse mundo, você é útil para sua família, você é útil para os seus amigos, por mais que você pense que você não é útil, e são coisas que estão na sua mente. Você é útil até pelo fato de sorrir para alguém que você nem conhece na rua. De repente você está passando na rua e aí você vê alguém e você sorri. De repente aquela pessoa está num dia terrível, mas o teu sorriso foi útil para aquela pessoa se sentir ali. E você fez algo por alguém naquele dia, talvez nem saiba. Então, exatamente, nem tenha percebido, né? Nem tenha percebido. E a questão da baixa autoestima. A baixa autoestima, ela vem muito do que a gente pensa, como o psicólogo falou aí, né? Muito bem colocado, também aprendi, que é o que? É como você se vê, é como você se enxerga, né? É o que você pensa sobre você. Então, a baixa autoestima é o que você foca. Então, que você possa... Eu dei uma aula na escola bíblica domingo agora, eu achei muito interessante, porque falava sobre mente. E aí eu coloquei uma figurazinha para elas, assim, né, que são meninas, e aí tinha um gatinho, bem pequenininho, né, acho que todo mundo conhece essa figura. E ele se olhando no espelho. E quando ele se olhava no espelho, ele via um leão. E é muito, muito clichê essa figura, mas eu acho interessante falar, porque ele é um gatinho, mas ele se vê um leão. Então você pode se sentir menor, mas se você se ver grande, você vai ser. O seu cérebro vai aprender e vai fazer acontecer aquilo que você determinar para ele. Então
Então, que a partir de hoje você determine que você é mais que vencedor, vencedora, que você é incrível, que você é bom, que você é maravilhoso, maravilhosa no que você faz, que você faz toda a diferença nesse mundo. Que a baixa autoestima, ela tá aqui, ó, na tua mente. Você é muito necessário, aonde você está, seja qual meio que seja, no teu trabalho, na tua casa, na tua... Às vezes você acha que você é inútil. Poxa, mas o que é que eu faço, né? Eu não sou tudo isso. Você é. Você é vencedor, você é precioso, você é preciosa, você é imagem e semelhança de Deus. E pode ter certeza que isso não é pouca coisa. Eu queria, eu queria que você complementasse, eu vou fechar com os 3 versículos que eu separei. E eu vou passar para você agora, tá bom? Certo. Tudo isso que a Michelle acabou de falar, né, é muito importante você que está assistindo. Então, olhe para o seu futuro e para o seu presente, principalmente com gentileza. Né? Então, por exemplo, quando você mencionou a respeito do gatinho, né? Então, ele se vê em uma perspectiva de leão. Né? Então, olha só, isso é autoimagem. Perfeito. Então, você entender o que é que você quer, quais são os propósitos que você quer e almeja futuro. Então, são as questões do que você traça para aquilo que você quer se tornar. Então, esses objetivos, eles precisam estar claros. Então, como eu falei a respeito do desenvolvimento pessoal, saber quais são as lunetas de autoconhecimento que você precisa para caminhar nesse caminho. Existem profissionais, existe a psicoterapia, existe uma forma preventiva, por exemplo, de você se ajudar. Uma frase que eu sempre menciono a respeito do que o reconhecimento das coisas que a gente entende que fazem parte de nós, a gente consegue mudar a partir desse reconhecimento e dessa aceitação. Então, eu aceito, reconheço que eu tenho essa dificuldade, então eu sei o que eu posso mudar. Então, exatamente, alguém que não tem esse conhecimento é uma pessoa que vai ficar estagnada, vai ficar paralisada naquilo que ela nem sabe que é a dificuldade, naquilo que ela nem sabe que ela precisa mudar. O reconhecimento é importante, né? É muito importante esse reconhecimento para a mudança. Então, são fatores importantes. Eu preciso finalizar, né, Michelle? E 2 outras questões que eu preciso finalizar a respeito, como eu falei, você que está aí pensando que eu vou ficar de braços cruzados, então a respeito do que eu posso fazer para ajudar a pessoa, não, você pode fazer algo. Então existe a escuta, aquele apoio emocional que você pode proporcionar para alguém, aquele acolhimento, não julgamento. Então você fortalecer vínculos com aquela pessoa que precisa de ajuda, a comunicação não violenta. Então você passar a comunicar-se com aquela pessoa de uma forma que você seja gentil com o momento que ela está vivenciando. Então, o ambiente também ele é importante, como como esse ambiente ele está também. Então, se você entende que o ambiente que a pessoa está, ela não favorece, você precisa mostrar para essa pessoa que ela tem uma forma de buscar ajuda para que ela consiga sair desse ambiente aversivo que pode estar atrapalhando o processo dela. Né? Então, existe o centro de referência, que são os CAPs, por exemplo, quando a pessoa ela precisa de um apoio imediato. Para saber, né, onde ela está. O ambiente exatamente. Também é importante, né? Isso. E você estar atento a esses sinais, é importante você passar essas informações para quem precisa. Como a gente está na campanha do Setembro Amarelo, eu enfatizo a respeito sobre o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e tem o número 188, que é o número que funciona 24 horas. Eles Vou colocar aqui na descrição, tá, gente? Perfeito. Né? Então, tanto é que não só o CVV, como existe também a própria Associação Brasileira de Psicologia também, que faz esse movimento em prol do Setembro Amarelo. Que legal, né? Que interessante. Então, essa associação, ela busca essa conscientização da sociedade para essa temática, que é super importante, como a gente mencionou sobre os dados, sobre essas questões que nos chamam a atenção, que nos instigam a refletir o quanto que isso é tão próximo de nós. Por exemplo, tivemos relato aqui
né, de situações aqui que, ó, é proximal, gente, tá? É diariamente. Aconteceu Então, a gente precisa, ontem, né? Tão próximo. nós precisamos trazer essa consciência da ajuda, essa consciência preventiva. Falar é a melhor solução, mas a prevenção é a melhor solução também. Assim como a Verdade. psicoeducação, como nós estamos fazendo. A psicoeducação é informação, é compartilhar conhecimento para que outras pessoas elas consigam Dar o primeiro passo, né? Na verdade, isso exatamente. daqui é só uma prévia, é só um passinho muito pequeno, gente. A gente está aqui disponibilizando nosso tempo para estar falando com você, para dar um primeiro passo, mas existem muitos outros passos que você precisa dar, né? Inclusive, eu quero aí deixar para vocês também, vou depois colocar aqui na descrição, Gerciélio. O Gerciélio, ele é psicólogo. Você faz atendimento presencial e Presencial online e também, online. né? Isso. Então ele é Meus atendimentos psicólogo. presenciais são em uma clínica particular em Belém e os meus atendimentos da modalidade online também eu faço. Entendeu? Então, gente, eu já, desde já, indico vocês. Se você quiser, achou boa a live, achei interessante, quer aprofundar mais, se tem, de repente, aí um filho que é adolescente, ou você mesmo está passando por um turbilhão de emoções e precisa de ajuda, se você quiser, é um excelente profissional, esse é o Gessiélio que está aqui comigo na live. Indico você pode aí já seguir ele no Instagram, já aproveita, não perde a oportunidade. Mas eu vou deixar na descrição aqui também da live, que eu vou deixar salva. Se você precisar fazer um atendimento, quiser marcar uma consulta com ele, você pode ir direto no Instagram dele, chamar lá no direct, que ele com certeza vai estar aí, né, direcionando, né, com a tua agenda, né, Isso. E até mesmo orientando para casos específicos que se tiver exigem uma atenção perguntas, isso. primária, para um centro de referência, para os CAPs, por exemplo, quando se há um atendimento emergencial, até mesmo um atendimento gratuito que faz com que essa pessoa ela consiga ter acesso imediato. Então, até essas questões também de esclarecimento e orientação também são primordiais. É verdade. Perfeito, perfeito. Então agora você já sabe. E eu vou compartilhar aqui 3 versículos, né? E também quero deixar para você, Gessélio, que é para a gente fechar aí com a bênção de Deus, um pouco do que a gente falou aqui. Eu espero que tenha feito a diferença na sua vida e que possa somar para você. O primeiro versículo que eu quero compartilhar fica lá em Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, versículo 27, que diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, primeira coisa que eu quero te falar. Primeira coisa. Você foi criado e criada como imagem e semelhança de Deus, aquele que criou todas as coisas. Então, nunca mais imagine ou pense que você é menor do que você é, de que você não é útil, que você, de repente, é pior do que qualquer outra pessoa. Sabe por quê? Você acha mesmo que Deus que criou todas as coisas, Deus que é o que criou tudo, né? Inteligente, com certeza, vai criar algo que não tenha utilidade? Vai criar algo que não seja bonito aos seus olhos ou aos olhos de muitas outras pessoas? Claro que não. Deus não ia criar você de uma forma leviana, de uma forma que não tivesse sentido. Você é a imagem e semelhança de Deus. Então você é importante, você é amado e amada, e você é simplesmente muito útil para esse mundo. Saiba disso. Se você já pensou um dia, ou até mesmo em algum momento chegou próximo de tirar a sua vida porque se achou inútil, tire isso da sua mente hoje, em nome de Jesus. Você é a imagem e semelhança de Deus. E você é muito importante para nós e para todos nesse mundo, inclusive para Deus, primeiramente. Segundo versículo que eu quero deixar para você, fica lá em... Deixa eu ver aqui, eu deixei separado. Lá em Salmo 139, versículo 13 e 14, que diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste.
As tuas obras são admiráveis. E a minha alma o sabe muito bem. Isso aqui é Davi, né? Agradecendo a Deus por ele ter sido formado por ele. E é o que eu quero te dizer aí. Quão admirável és tu como obra de Deus. E o último versículo, para a gente fechar. Por mim, eu ia até de manhã com o Gessiélio, porque eu tenho tantas perguntas, tantas coisas que eu queria saber, mas a gente vai ter outras oportunidades. É lá em Isaías 43, versículo 4, que diz assim: visto que fostes precioso aos meus olhos. Olha só, essa é a própria voz do próprio Deus falando. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Vida, vida. É isso que Deus quer que você tenha. Vida. Uma campanha pela vida. E é isso que eu quero terminar aqui hoje, essa live, te falando que esse mês não é um mês de suicídio, não é um mês de tirar a vida. Esse mês é o mês da vida. Que você possa ter mais amor à sua vida, que você possa olhar para o lado e ser mais sensível, de repente, a alguém que possa estar passando por algo que precise de uma atenção. Dê o que você tem, dê o melhor que você tiver no coração. E se essa pessoa precisar de ajuda, tem aqui um psicólogo, tem aqui o Instagram dele. Eu estou aqui, eu não sou psicóloga, mas eu estou aqui em nome de Jesus, dando a mão para você, ajudando no que eu puder, orando. Se você quiser oração, coloque aqui o seu nome, eu vou orar por você, vou colocar você nas minhas orações pela madrugada. E a gente vai junto, um dando a mão para o outro. Tudo que nós queremos, nosso intuito aqui é que a gente possa juntos, como uma família, dar as mãos, puxar aqueles que estão no chão, elevar aqueles que precisam se levantar e motivar aqueles que precisam entender o quão é valorosa a vida. A sua vida importa, toda a vida importa. E eu estou aqui de todo o meu coração, assim como o Gessiélio, aqui dando o nosso tempo para você, dando o melhor que a gente tem. É só uma prévia, você pode, se você tiver dúvida, se você precisar de ajuda, quer conversar, quer conselhos, pode chamar a gente no direct, pode chamar o Gessiélio, ele vai te dar algumas dicas dentro da área dele de psicologia, e eu dentro da teologia também, eu posso te ajudar, tá bom? Então a gente vai estar aqui disponível para você, mas fale sobre isso, não fuja do assunto do suicídio, não fuja dos medos, de todos os sentimentos que você possa estar sentindo, não se reprima, coloque para fora, porque só assim você vai conseguir resolver e superar, tá bom? Então, tem aqui um pedido de oração. Tem um pedido? Tem um pedido de oração. Amém, vamos lá. Amém. A gente vai orar. Quem é o nome aqui? É Vitória. Vitória. A gente vai fazer uma oração rapidamente aqui pela tua vida, Vitória, e pela Vitória e também por todos que estão aqui presentes. Vou pedir para o Gessiélio orar e aí depois a gente vai encerrar. Se você precisar conversar e quiser oração, mais alguma coisa, é só você chamar a gente, ou comentar aqui, ou me chamar no Instagram, ou o Gessiélio, que a gente vai estar fazendo nossas orações diretamente para você, tá bom? Queria te pedir, Gessiélio, que você orasse por todos e por essa jovem também que está pedindo aí, tá bom? Certo. Tá. Antes de eu orar, eu gostaria de te agradecer, tá? Pelo convite. Eu que agradeço. É sempre tão bom fazer as lives, ter essa interação, fazer trocas. Isso é muito significante para mim, né? Agora a gente vai orar pela Vitória e pelas pessoas que estão... Não, peraí, deixa eu agradecer, né? Porque depois da oração a gente já vai insistir. Peraí. Gente, eu quero muito, Gessiélio, te agradecer de todo o meu coração, de você ter disponibilizado o seu tempo, a sua boa vontade, a segunda live que a gente faz, né? E como sempre, é muito agradável. É sempre uma live que eu aprendo muito, eu acho muito leve, muito gostosa. A outra live foi a mesma coisa, né, amigo?
E eu te agradeço muito por ter aceitado o convite de fazer parte aí desse time dentro desse projeto. Creio que a gente vai ter novas oportunidades de falar de outros assuntos para a gente aí tá compartilhando com as pessoas. Então eu queria te agradecer muito, que Deus te abençoe muito, de verdade. Obrigada, viu, por estar aqui. Agora eu passo para você. Bom, Senhor, meu Deus, eterno Pai, Amém. Te agradeço, Senhor, primeiramente por esse momento de oportunidade, Senhor. Amém, Jesus. Que trouxe, Senhor, aqui nesse veículo de comunicação, Pai, para Amém. levarmos informação, para fazermos troca de conhecimentos e para fazermos um papel importante, Senhor, como sociedade, como pessoas que precisam fazer algo para o próximo. E nesse momento, Deus, eu te apresento, Senhor, a Vitória, Pai, que se encontra na UTI. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que os teus anjos possam estar, Senhor, com essa pessoa nesse momento. Que as estruturas físicas, que as estruturas cognitivas, sejam as estruturas orgânicas, sejam nesse momento restauradas, Senhor. O que a tua filha precisa nesse momento, Pai, que ela consiga, que ela se restabeleça. Eu te apresento, Senhor, a vida daqueles que estão próximos dessa pessoa também, que tu possa, Senhor, trazer resiliência para que essas pessoas consigam enfrentar esse momento de uma maneira que elas consigam se erguer, Pai, e que nós possamos também, Senhor, nesse momento, trazer a voz dessas pessoas, Pai, também como uma forma, Pai, de te apresentar aqueles, Senhor, que estão precisando, Pai, de um apoio, Senhor. Que esse momento, Deus, nós conseguimos apresentar nesse momento as vozes dessas pessoas que talvez estão caladas, que talvez estão preocupadas, com medo, angustiadas. Jesus. Que essas pessoas elas sejam alcançadas também, Pai, pelo Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo, Senhor, seja bálsamo para feridas, para medos, para vivências, Pai, que Tu possas, Senhor, nesse momento alcançar os Teus filhos. Em nome de Jesus, eu te peço. Em nome de Jesus, em Teu nome, eu te agradeço, Senhor. Amém. Amém. E para encerrar, gente, o que eu quero te falar é que Deus, ele sempre vai ser uma válvula de escape imprescindível. Então, se você pode estar passando por tudo que foi falado aqui, você ainda não conhece Jesus, você ainda não sentiu a presença, o fato assim, de Deus, eu te convido a se aproximar de Deus, leia a Bíblia, sabe? Vai a alguma igreja próxima da sua casa, se você faz tempo que você não vai na igreja. A fé, cientificamente, ela é algo que tá lá, tá nas reportagens, tá nos artigos. Se você não for no Google jogar lá, você vai ver que quem tem, pessoas que têm algum tipo de fé, algum tipo de credulidade em algo, elas têm menos propensão de ter algumas coisas emocionais, né? Quando você se apega em algo, você consegue acreditar e consegue superar. Então, que esse algo seja Deus, que você possa se apegar a Deus, sabe? Ore antes de dormir. Se você tem pensamentos acelerados, se você tem problemas em casa, faça orações. O que é oração, Michele? Não sei orar. Orar é conversar com Deus. É só conversar com Deus. Do seu jeito, do jeito que você conversar com Deus, Ele vai te ouvir. O que você falar para Ele. Se você chorar também, você está conversando. Exatamente. Às vezes, Michele, eu não tenho palavras. Se você chorar, a Bíblia fala que o Espírito Santo ele pega o nosso choro de forma inexprimível e ele leva para Deus, ele traduz para Deus. Em outras palavras, tudo que tu estás falando só com choro. Abre o teu coração para Deus, sabe? Lê a Bíblia. Eu posso te falar com propriedade, que eu já tive momentos muito cruciais, muito difíceis, momentos muito ruins, e que quando eu me apeguei com Deus, eu tive resultados impressionantes. Eu tive transformações impressionantes. Então eu posso te falar com propriedade. Busque a Deus, leia a Bíblia. Vá em uma igreja, seja onde você estiver, procure ir.
peça para falar com pessoas que estão lá, se interaja com pessoas que são de Deus. Você vai ver que muita coisa vai mudar e vai melhorar na sua vida. Amém? Isso eu queria te dizer. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. A live por mim eu ia até não sei quando, mas a gente tem, né? Amanhã tem que trabalhar, enfim. Mas foi muito agradável. Obrigada mais uma vez, Gessiele. E que você possa estar com a gente, né? Semana que vem tem outra live, episódio 3. Vai ser outro tema, outra profissional. Eu te convido também a estar com a gente, Gessiele. E eu espero que tenha somado e abençoado a sua vida, viu? Deus abençoe a sua vida. Mais uma live finalizando. Toda vida importa. A sua vida é muito importante pra gente e pra Deus, tá? Beijão, beijão, Gessiele. Até mais. Até a próxima. Tchau. Gente.